tá? Né? É a nossa live sobre autoconhecimento. E eu já quero começar falando que o seu corpo tem o formato do que foi acumulado em sua mente. Então, hoje eu vou falar sobre leitura corporal e comportamental, né? Como é você vivendo na dor e como é você vivendo o seu recurso com seus superpoderes. E aí, para dar início, eu só quero explicar, né, mostrar como é o nosso, ou seja, o nosso lobo pré-frontal, né, onde é que ele fica, e que tudo que você vive é acumulado ali. É um local onde é movido pela fé, então através do que você acredita, né, daquilo que você pensa, ouve, de que você vive, então vai sendo acumulado ali e vai passando o tempo. E se você continuar dessa forma, né, acreditando dessa forma, seu cérebro ele vai atrair para você situações parecidas com as que você já viveu no passado. Então, aqui, que eu não sei colocar slide, né? Eu trouxe aqui um desenho de onde é que fica o lobo pré-frontal, que é aqui, né? Essa parte aqui da testa, isso aqui, entendeu? E através dessa parte que eu mostrei, é que vem todos os movimentos do nosso corpo, onde está localizadas as nossas emoções, né? O nosso raciocínio lógico, a nossa personalidade, como que ela é formada, ou seja, os nossos pensamentos. Então, é essa parte que nós temos que cuidar e cuidar muito bem, né? Que nós falamos que é a nossa mente, é onde fica, ou seja, o nosso consciente e inconsciente, né? Ou seja, lado esquerdo, lado direito, racional, emocional. Então, tudo isso aqui, né, que movimenta todo o nosso corpo, toda a nossa vida, os nossos movimentos dos braços, ou seja, as funções que nós temos do nosso corpo, tudo é através do nosso lobo pré-frontal. E é tão interessante que alguns cientistas chegam a dizer que essa parte é o ponto de Deus no cérebro, onde está o ponto de Deus no cérebro. Por quê? Oi, Claudine, Clécia, né? Sejam todos bem-vindos. Onde está, ou seja, porque ela é movida pela fé, pelo altruísmo, né? Ou seja, através do amor, daquilo que você entra em contato com a outra pessoa, onde você tem, ou seja, empatia. Então é tudo através do nosso lobo pré-frontal. Por isso que ele é tão importante na nossa vida e por conta disso que nós precisamos cuidar muito bem. Então é através da nossa mente, eu vou falar, gente, sobre a nossa personalidade, ou seja, o nosso temperamento e sobre leitura corporal e comportamental, tá certo? Onde você vai se entender como que você é. Claro que aqui eu vou fazer um resumo. Se você quiser entender mais e se você quiser saber, boa noite, Juca. Se você quiser, por exemplo, entender, né, ou seja, sair da sua dor e viver no seu recurso com os seus superpoderes, vocês precisam adquirir o livro, né, para que assim vocês possam saber como fazer isso, porque eu não vou falar como você sair da sua dor e entrar nos seus superpoderes. Eu apenas vou dizer como é você vivendo na dor e como é você vivendo com os seus superpoderes, né, quem você é de fato. Isso é muito importante na nossa vida, porque tudo que nós vivemos traz alguma coisa para a nossa vida, seja de bom ou de ruim. E acumulado, claro, com o tempo vai fazer com que outras situações aconteçam na nossa vida, parecida com aquelas que a gente já viveu. Então, para que você cure isso, é necessário terapia para poder curar suas emoções, né, através das suas vivências ruins do passado e de autoconhecimento. Então, o que eu vou trazer aqui é de fato, né, um autoconhecimento, gente. E eu posso dizer uma coisa incrível: não há autoconhecimento melhor do que através da leitura corporal e comportamental. É através dela que você começa a se entender de uma forma tão incrível, mas tão incrível, que você começa a entender também as outras pessoas, que você passa de fato se conhecer e pode se tornar a melhor versão de si, né? Como você sair da dor e entrar no seu recurso é para que você se torne a melhor versão de si. Então, para que a gente continue, eu sei que eu já falei nas outras lives, mas não tem como a gente falar da leitura corporal e comportamental sem falarmos um pouquinho da nossa mente, né? Ou seja, da sua funcionalidade. Isso mesmo, porque tem algumas palavras que não quer sair. Então vamos lá, né, gente? Olha só. No livro eu trago um capítulo como você fazer uma transformação mental, pois por conta de tudo de ruim que a gente já viveu, nossa mente ela foi programada para o negativo. E através dos pensamentos negativos, que nós vamos, né, ou seja, se tornar uma pessoa triste, derrotada, cheia de doenças, que são as doenças psicossomáticas, entendeu? Então assim, a gente precisa mudar os nossos pensamentos, cuidar da nossa mente. E no livro eu trago como você fazer isso. Tem um capítulo direcionado para isso, né, que é sobre inteligência emocional e que está incrível esse capítulo, como todos os outros capítulos do livro. Então se você quiser entender como fazer essa transformação da sua mente do negativo para o positivo, você precisa realmente adquirir o livro. Se você quer saber como você sair da sua dor e entrar no seu recurso, você com seus superpoderes, você precisa adquirir o livro. Mas vamos logo, né, entrar nesse assunto que é incrível. Então, começando, a nossa mente ela é tão poderosa, e é capaz de criar a nossa realidade. Então, através do que você pensa, do que você imagina, do que você acredita, você pode, de fato, criar a sua realidade. E não é algo que, vou pensar hoje e já vai acontecer. Não, gente. É algo que vai acontecendo gradativamente todos os dias. Então, assim, sua mente vai achando que aquilo é verdade e vai atraindo até as pessoas. Vou contar aqui para vocês só entenderem como que isso funciona. Eu sou a mais velha de
8 filhos, né? Na verdade, mãe teve 10 filhos, mas morreu 2, então sou mais velha de 8. E na minha infância eu sou muito oral, né? Eu sou oral com rígida, mas eu sou mais oral ainda do que rígida, né? Claro que eu sou bonita, então tenho a característica da rigidez em grau bem, quase pé de igualdade com oral, mas eu sou muito oral. E aí o que acontece? Com oral, que eu vou falar sobre isso depois, né? Eu preciso de carinho, eu preciso se sentir amada, né? Eu preciso que as pessoas, ou seja, de abraços, de beijo, eu preciso das pessoas próximas de mim, entendeu? Só que na minha infância, ou seja, quando eu estava gerando o meu caráter, né, a minha personalidade, é por conta que mãe tinha vários outros filhos para cuidar e todos mais novos do que eu, e hoje eu entendo de fato como é isso, porque eu tenho um filho, eu não me sentia amada, porque ela não me abraçava, ela não me beijava, ela não me colocava no colo, ela tinha vários outros filhos para cuidar mais novo do que eu. Então assim, ela não fazia isso, não era porque ela não me amava, mas porque por conta da necessidade de cuidar dos outros. O que aconteceu? Na minha mente, foi acumulada a ideia, né, ou seja, a traumatização de que eu não seria amada, sempre teria alguém que estaria no meu lugar. Então, depois que eu cresci, nos meus relacionamentos, ou seja, nos meus namoros, né, como que era? Na minha mente eu não podia ser amada. Não, você não pode ser amada, você não pode, né? Ou seja, ter ali o primeiro lugar. E aí o que aconteceu? Eu namorava com a pessoa gostando, só que quando a pessoa gostava de mim, inconscientemente eu chegava a terminar. Eu não conseguia continuar com aquela pessoa. Ou então eu começava a gostar da pessoa e a pessoa não gostava de mim, então terminava comigo. Era como se tivesse meu cérebro tivesse dizendo, você não pode ser amada. Então o que pode trazer isso de ruim para nossa vida? Vamos dizer que na sua infância você viu seu pai se embriagar, bater em você, bater em sua mãe. Então, o que vai acontecer nos seus relacionamentos? Ou seja, sua mente não conseguiu entender isso. E todas as vezes que você lembra disso, você sofre. Porque o problema não é você lembrar. O problema é você sofrer. É você ver que sua mente não resolveu aquilo, que não está resolvido em você. Então, você precisa resolver essa situação dolorosa para que, assim, você possa se destravar para algo melhor na vida futura. Então, o que acontece? Se você passou por essa situação de apanhar do seu pai, da sua mãe, e muito, isso traumatizou você, e todas as vezes que você lembra, você sofre muito, nos seus relacionamentos futuros, a tendência é que seu parceiro vá, de fato, se embriagar e bater em você. Porque é como se, já que a gente se conecta com as outras pessoas inconscientemente, a gente se apaixona pelo inconsciente, é como se seu inconsciente, ou seja, você se conectou a outra pessoa, então seu inconsciente, ele é como se ele estivesse pensando assim, e dizendo para outra pessoa, você precisa me tratar dessa forma, porque foi a forma que eu sempre fui tratada, entendeu? E aí o que acontece? A outra pessoa, mesmo sem querer, talvez, né, em um momento de raiva, não sei, ela pode sair de si e bater em você, assim como foi na sua infância. Por isso a necessidade que nós temos da terapia para cuidar das nossas emoções, ou seja, das nossas vivências ruins do passado, e também do autoconhecimento, para que a gente saiba, né, o que fazer depois. Quando eu estava fazendo meu curso de leitura corporal e comportamental, que foi junto com a TRG, né, que é a terapia de reprocessamento generativo, ou seja, a terapia de tratar as suas emoções de fato, o professor Jair, ele disse que quando terminava a terapia, as pessoas muitas das vezes que estavam tão acostumadas com aquela situação dolorosa que elas vinham vivendo toda aquela vida, elas paravam e pensavam assim, e agora? O que fazer? Né? O que eu posso fazer? Que vida? Como que eu posso viver essa outra vida? Ou seja, uma vida feliz, mas como que eu vou poder viver essa outra vida se eu não sei? O que eu sei viver é na dor. Você tá entendendo? Por isso a necessidade da terapia para curar suas vivências ruins do passado e o autoconhecimento, para que você possa saber o que você vai fazer de hoje por diante, né? E é interessante que hoje você vê coach para tudo, né? Coach de relacionamento, coach financeiro e coach para os filhos, seja lá para o que for. Por quê? Porque realmente o autoconhecimento, ele também cura as pessoas. Mesmo que você não faça terapia, e não, ou seja, não resolva seus traumas do passado, mas se você buscar autoconhecimento, isso também vai te levar para um outro patamar, né? Ou seja, para te levar para um lugar distante, ou seja, daquilo que você vivia de ruim para algo agora bom. Então, assim, olha só como é necessário. E como que nós podemos ter autoconhecimento? Gente, não tem como você ter autoconhecimento se você não buscar através dos livros, dos estudos. Entendeu? Hoje a gente vê muitos vídeos bons, palestras, né, podcast. Isso é muito bom. Eu sempre gosto de estar assistindo, porque eu sei, assim, cursos, isso é maravilhoso. Mas a sua mente necessita da leitura. Por quê? Porque a nossa mente, ela precisa estar aprendendo. E a leitura é como se fosse o exercício da mente. Assim como o nosso corpo precisa de exercício físico, a nossa mente precisa de leitura, né? No entanto, eu vou falar só um pouquinho, gente, sobre dito isso, então, para que vocês possam entender como funciona, eu vou falar sobre um pouquinho sobre o nosso temperamento. Porque através do temperamento, é como se fosse realmente uma mistura do temperamento que vai surgindo as suas características, né, corporais. Então, através do seu corpo. Como é o formato do seu corpo? Como for o formato do seu corpo, vai dizer quem você é e o que você tem guardado, acumulado aqui na sua mente. Gente, esse assunto é incrível, é maravilhoso. Eu amo de paixão, né? Então, primeiramente, eu só vou dar um resuminho aqui sobre seu temperamento, né? Maísa Ribeiro, ela disse que nós temos o temperamento, o caráter, a personalidade, a índole, né? E dentro
da personalidade que vem o temperamento, mais ou menos assim. Eu falo tudo lá no livro, então eu não vou falar sobre isso agora, para que a gente não perca muito tempo, tá certo? Mas não é perda de tempo, é realmente se autoconhecer. São 2 capítulos do livro para que você se autoconheça. Então isso aí é incrível. Então você vai se conhecer de uma forma e você vai pensar, nossa, eu nem sabia que eu era assim. Mas é incrível, viu? Então quem é? Vamos falar primeiro do sanguíneo, né? Gente, deixa eu ser uma... Eu sou oral com rígida, eu sou sanguínea com melancólica. Mas aí eu tenho também a característica do esquizóide, que depois vocês vão ver. Então, vocês vão entender, né? Então, quem é o sanguíneo? Né? O sanguíneo é aquela pessoa alegre, né? O alegrão, sorridente. E veja que eu sou muito sorridente, né? Eu gosto de rir. Isso é maravilhoso. Então, isso também vem do oral, né? Ou seja, é amigo de todo mundo. Veja que isso aqui, o sanguíneo, o sanguíneo com oral é como se fosse, ou o sanguíneo com melancólico, é como se fosse o oral. Porque o oral, ele uma hora tá melancólico, tempo de morrer. Outra hora ele tá feliz da vida e tudo mais. Então, assim, né, aparentemente ele é o sanguíneo com melancólico. Ou seja, ele consegue fazer todos se sentir bem, né? Então, isso é realmente como é que dizem? Do oral também. É o falante que gosta de abraçar, beijar com sentimentos à flor da pele. Então, aqui realmente é a descrição do oral. Então, o sanguíneo, ele tem muito disso. Mas lá vocês vão entender. É aquela pessoa que não tá nem aí pra vida, né? Só que aí tem algo diferente. Porque, por exemplo, o sanguíneo, ele também gosta de andar desarrumado, né? Ou seja, vamos dizer assim, os livros, caderno, a Bíblia, toda cheia de orelhinha, toda riscada. A minha cara. Esquece, por exemplo, todas as vezes que eu vou pregar na igreja, eu não gosto nem de pregar no púlpito, porque a tendência é eu deixar a minha Bíblia lá no púlpito. Então, assim, eu gosto mais de... E assim, como eu gosto de pessoas, como eu gosto, né, de estar perto, então, assim, eu gosto de sair do púlpito e estar bem próxima das pessoas. Mas eu sempre esqueço, e depois eu não sei mais onde eu deixei, né? Então, vamos dizer que o sanguíneo é um jovem, aí ele tirou 0 na prova. O que ele vai fazer? Ele vai rir disso. Vai sair, bolinha, tirei uma bolinha, ganhei uma bolinha, né? Então, esse é o sanguíneo. Eu vou passar rapidinho para que a gente vá para a leitura corporal e comportamental, né? Que aqui eu tô falando sobre o temperamento. Depois vem o melancólico. Como é o melancólico, né? O melancólico, ele parece assim ser um oral com masoquista, os dois muito sentimentalistas. Então é aquele que só olha para o passado, só vê as coisas ruins, né? É chorão oral, entendeu? Que acha que a culpa de todas as desgraças do mundo é dele, ele é culpado por tudo, entendeu? É aquela pessoa negativa. Às vezes eu digo assim, Senhor, eu não gosto muito das pessoas que são muito masoquistas. Não é aquele que sente dor, né, gente? Que eu vou falar. O que eu falo na leitura corporal e comportamental não é os transtornos, são realmente as características normais que nós temos. E aí, assim, é aquela pessoa muito negativa, né? Às vezes o oral, claro, sanguíneo, né? Chega com uma ideia incrível, na cabeça dele vai dar tudo certo, nada vai dar errado, aí vem um masoquista que pensa em todos os lados, que pode dar certo, que pode dar errado, e joga um balde de água fria. Então, assim, acho que eles dois não se combinam muito, né? O melancólico também, vamos dizer que ele estava lá, né? Ou seja, ele tirou nota 0. Então, o que ele vai falar? Ele vai chorar, vai, professora, você ainda me ama? Assim, sabe, vai começar a pegar os livros e começar a ler ali. É como se ele dissesse assim, não, eu preciso fazer as coisas certas para que as pessoas me amem, entendeu? Então, esse é o melancólico. Falando um pouquinho, gente, lá no livro vocês vão encontrar muito... o colérico, gente, é mais assim para o psicopata, né? Não o transtorno, gente, isso aqui é a característica normal que eu tô falando, né? Então, o colérico é aquele todo certinho. As coisas dele são feitas nos mínimos detalhes, todo organizado, que tem também um pouco mais masoquista, né? A organização. É aquele que acha que sabe tudo. Aí vamos dizer que ele tirou 0 na prova. E aí o que ele vai fazer? Ele não errou. Quem errou foi a professora, né? Então na cabeça dele, professora burra, entendeu? Então veja só, é colérico. Então assim, sempre está certo. É interessante que Maísa Ribeiro falando sobre o colérico, ela disse que assim, ele quer cuidar, né? Então assim, como ele quer cuidar das pessoas, o que ele faz? Ele acaba fazendo com que, vamos dizer que sua esposa fique dentro de casa, não saia, porque ele está cuidando. As ruas são muito violentas. E aí vamos dizer que essa esposa saiu, foi ao supermercado, comprou algumas coisas e estava guardando no armário, e ele chega e vê. E quando ele vê que, como é que diz, ele acha que o sabão que ela tá guardando é queijo. E a esposa, não, amor, não é queijo, é sabão. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai insistir tanto que é queijo, que ela vai tirar um pedaço e dar pra ele, ele vai comer, ele vai dizer, tem gosto de sabão, mas é queijo. Você já conheceram aquelas pessoas que sempre está certa, mesmo sabendo que a outra pessoa está certa, que ele está errado, mas não admite? Pois é, né? Vamos agora para o fleumático, né? O fleumático é aquele que parece que não tem sentimentos. Pode cair o mundo, uma bomba atômica, né? No planeta que ele não vai demonstrar nenhuma reação. E não é porque ele não tem sentimentos, né? É porque o sentimento dele é muito profundo e ele não demonstra os seus sentimentos, né? Vamos dizer agora que lá na escola ele tirou 0. E aí, o que ele faz, hein? Ele dobra a prova milímetro por milímetro, coloca no bolso e nunca mais ele vai tirar 0. Vamos agora para o supina, né, que é outra característica, só que é bem interessante, Maísa Ribeiro fala que o supina é a característica que é mais parecida com Jesus. Veja só, vamos dizer que tinha alguém na igreja, vou dando um exemplo aqui da minha convivência, né, que estava com frio. Então, o sanguíneo, eu ia pegar uma blusa e dizer para todo mundo, gente, estou dando uma blusa para fulano, né, ou seja, uma blusa de frio.
O que o supino ia fazer? Ia pegar a blusa de frio, ia colocar nas coisas da pessoa que estava necessitando. E ninguém jamais iria saber que foi ele quem deu. Por quê? Porque ele não gosta de aparecer para não tirar o brilho do outro. Então, ele é aquela pessoa que quer estar de longe, observando as coisas para, se puder, ajudar, né? E não atrapalha. Só que tem algo aqui bem interessante para a gente terminar essa parte, porque eu quero entrar na leitura corporal, é sobre o exemplo que Maísa Ribeiro dá das características. Isso aqui eu vou ler, porque é bem interessante. Olha só. O fleumático, né? Ele construiu um foguete, porque ele é muito inteligente. E apresentou para a humanidade dizendo, isso aqui vai à lua. O colérico pega a prancheta e diz, deixa eu analisar se não tem alguma coisa errada, porque ele não erra, né? Quem erra é os outros. O colérico, ou o sanguíneo, irresponsável, já está dentro do foguete, de capacete, apertando todos os botões e dizendo, eu vou para a lua. Fora do foguete está quem? O melancólico, chorando e dizendo, gente, vamos fazer uma oração, porque isso aqui vai explodir, todos nós vamos morrer. Já o supina nem aparece. Ele está de longe observando se vão precisar de ajuda para que ele possa ajudar. Então, essa, gente, é o temperamento de cada pessoa, né? Ou seja, quem você é. Tem até na internet o teste que você faz para saber quem você é. Então, é bem interessante. Agora, deixando de lado as características, vamos falar agora da leitura corporal e comportamental. Isso, gente, é incrível. Por quê? Porque, primeiramente, como eu já falei para vocês, o seu corpo tem um formato do que você acumulou aqui na sua mente através das vivências que você viveu. E como é que acontece isso? Então, assim, todas as características são geradas desde a barriga da mãe, quando a pessoa é gerada, até os 6, 7 anos de vida. E a primeira dela é o esquizóide. O esquizóide ele é gerado na barriga da mãe até o mês de vida, né? Ou seja, o mês que ele nasceu. E o que acontece? Vamos dizer que essa pessoa que estava sendo gerada se sentiu rejeitada. E nesse caso, não é rejeitado pelo pai, porque ele não tem contato pelo pai, né? O pai está fora, ele está dentro da mãe. Então, assim, rejeitado pela mãe, né? Vamos dizer que a mãe não queria essa criança. Então, o que acontece? Ele não tem para onde fugir. E para onde ele foge? Para o mundo mental dele. Por isso que a energia, a milinização dele é toda na cabeça. Então, o corpo, a cabeça grande, né? E o corpo todo magrinho, porque não teve energia para o restante do corpo. E olha que interessante, como é o esquizóide, né? Então, assim, o esquizóide, ele é bem magrinho, tem olhos grandes. Gente, para que você entenda melhor, nós temos um pouco de cada característica. Não existe característica ruim e característica boa. Todas as características são incríveis quando estamos vivendo no recurso. E todas as características são horríveis se estamos vivendo na dor dela, entendeu? E como é que nós passamos a viver na dor das nossas características? Através do que a gente viveu de ruim, né? Ou seja, principalmente desde a nossa infância, né? Ou seja, desde que a gente foi gerado até formar o nosso caráter, até os 6, 7 anos de vida. Depois, claro, que essas características ela pode ser potencializada através de outras situações ruins que você viveu na sua vida. No entanto, ela vai ser formada através da traumatização. Se você for uma pessoa que realmente foi amada, foi cuidada, né? Não teve nenhuma vivência ruim, sua infância foi muito boa, então você vai ter essas características em praticamente pé de igualdade, né? Então, assim, você não vai estar vivendo na dor das suas características, você vai estar vivendo no seu recurso, então você é aquela pessoa incrível. Logo no início, quando eu estava aprendendo sobre as características, eu dizia, o oral era Jesus. Por que era Jesus, gente? Porque Jesus realmente ele era emocional, sabe? Ele chorava com a dor dos outros, ele era empático, ele gostava de cuidar, né? Ele amava, ele curava, você tá entendendo? Ele deixava de viver para cuidar das pessoas, então aquela característica que é incrível, porque é incrível realmente. Cada característica viver no seu recurso. Só que depois, gente, eu percebi que o oral também na dor ele é horrível, né? E aí o que acontece, gente? Quando você vai olhar direitinho, Jesus ele tinha 5 características em pé de igualdade. Por quê? Porque o esquizoide muito inteligente, Jesus muito inteligente. O oral é muito sentimentalista, prestativo, gosta de ajudar. Jesus muito sentimentalista, prestativo, gosta de ajudar. O psicopata, não na dor, né, gente? Muito justo, negociante, aquela pessoa que sabe lidar com as pessoas, conhece as pessoas, sabe colocar cada uma delas no seu lugar. Então, Jesus também. Aí, quando você vai para o masoquista, né, aquela pessoa que suporta as coisas, né, suporta tudo, que é de detalhes, ou seja, faz as coisas no mínimo nos mínimos, né, detalhes, mas com perfeição. Aí você vai, Jesus também, né? Aí você vai para o rígido, aquela pessoa proativa, né, que sempre está ativa, que sempre está buscando resolver os problemas e resolver não só, por exemplo, fazendo devagarzinho como o masoquista, não. Ele realmente faz as coisas com perfeição, rapidez, o que ele se coloca para fazer, ele faz bem feito, que a gente vai ver. Eu falei aqui, gente, um pouquinho de cada e do que é os seus superpoderes, né? Ou seja, o seu recurso, que eu vou falar um pouquinho mais. Então, assim, todas as características, se nós não tivéssemos passado por sofrimento e dor na nossa infância, principalmente, a gente teria todas essas características em pé de igualdade, onde nós seríamos pessoas realmente incríveis. Mas todos nós passamos por alguma coisa na vida que fez com que essas características nos colocassem na dor, né? E aí agora você vai entender como, o que significa estar na dor. E aí você vai ver de agora em diante. Então nós temos um pouquinho de cada. No entanto, gente, eu tô falando de cada uma delas separadamente, entendeu? Para que vocês entendam. Vocês podem dizer, eu tenho, vamos dizer, gente, ó, eu tenho a testa, eu vou só para vocês me explicar, eu tenho a testa do esquizoide,
que a testa é grande, então realmente eu sou muito inteligente. Eu tenho esses olhos que quando fecha, quando eu rio, fecha esse sorriso bonito, né? Que mostra os dentes. Eu tenho também o olho meio pequeno, que é de quê? Do oral, entendeu? Esses lábios grossos, bonito, bem feito, que é do rígido, o rosto harmônico, né? Que é também do rígido, você tá entendendo? Eu gosto de estar com minhas pernas em cima de alguma coisa, que é do esquizóide. Então, assim, nós temos um pouquinho de cada. Só que quando você for ver, qual é a característica que sobressai essas outras, né? Ou então, quais são as características que vai sobressair as outras? Eu digo que eu sou oral com rígido porque são as duas características que sobressaem as outras. As outras eu tenho um pouquinho. No entanto, o oral e o rígido eu tenho mais, né? Eu olho para minhas pernas, meu corpo, rígido com oral. Eu tenho gordurinha localizada nas costas. Então, assim, não sou gorda, mas eu tenho gordura localizada nas costas. Oral, entendeu? Então, assim, você tem que ver quais são as características de cada uma delas que você se encaixa. Então, eu tenho isso, disso, isso, disso. E lá no livro eu explico direitinho como é. Então, quem é o esquizóide? O magro, lábios finos, entendeu? Olhos grandes, inchaço em cima dos olhos, que eu só fui descobrir que eu tinha, que também é do esquizóide. Nos meus vídeos, os lábios não tem cor, os meus lábios também não tem cor, por isso que eu gosto de usar batom, desde que eu coloquei esse batom. E aí depois eu fui tentar tirar e não conseguia, porque o batom parece que é 24 horas, né? Então não teve jeito, teve que deixar. Então, esse é o esquizóide, mas assim, gosta de estar com as pernas em cima de alguma coisa, você tá entendendo? Então, assim, você vai olhar para as pessoas, mesmo você não conhecendo as pessoas, você já vai saber como que elas são através do formato do corpo delas. Então, assim, é bem interessante isso. E qual é o superpoder do esquizóide, né? Ou seja, vamos lá, gente, a criatividade, a imaginação e a capacidade de raciocinar. Então, assim, ele é aquela pessoa criativa, ele cria com a mente, ele consegue ser aquela pessoa que realmente tem várias, vamos dizer que você precisa de uma dica, eu preciso fazer isso, eu preciso de um conselho. Sabe o que vai acontecer se você for pedir o esquizóide? Ele não vai lhe dar só uma, né? Ou seja, só uma solução. Ele vai lhe dar 10, porque assim, ele é de pensamentos, né? Então assim, ele cria com a mente. Só que isso na dor é terrível, né, gente? Por quê? Porque ele vai se afastar das pessoas, olha que interessante. E por ele se afastar das pessoas, ele vai fugir para o mundo mental dele, onde a realidade dele, ou seja, é ruim. Então assim, ele cria uma realidade através dos seus pensamentos que é melhor do que a sua realidade. Isso pode levar ao quê? Ao transtorno de quê? De esquizofrenia. Ele começa a criar, ver coisas que não existem, né? E assim por diante. Mas aí, gente, já é o extremo, né? Então ele tá vivendo muito tempo na dor dele. Ele se afastou das pessoas, porque assim, ele é aquela pessoa, gente, que ele não gosta muito de contato. Ele gosta de contato, mas assim, principalmente se ele tiver na dor dele, ele não vai querer estar perto das pessoas. Ele vai fugir para o seu mundo mental, assim como ele fazia na barriga da mãe, quando ele se sentia rejeitado. Porque a dor dele é a dor da rejeição. E é aquela pessoa magrinha. Quem que você gostaria de abraçar? Aquela pessoa gordinha, fofinha, oral, né? Ou aquela pessoa magrinha que parece que se você for abraçar vai quebrar os ossos, entendeu? Então, assim, entenda como é o esquizóide. Só tô dando um resumo aqui para depois vocês ir lá e adquirir o livro. Então, assim, na dor do esquizóide, ele vai ser uma pessoa horrível. Por quê? Porque ele vai se sentir rejeitado, mas em vez dele buscar as pessoas, ele vai afastar as pessoas dele, ele não vai ter paciência. Então, assim, ele é muito inteligente, ele tem ideias incríveis, ou seja, aquelas ideias que a gente não consegue entender, né? E aí, o que acontece? Ele não vai ter paciência de explicar para as pessoas, porque na cabeça são burras, porque não entendem o que eu estou entendendo. Então, assim, na dor dele, ele não vai ter essa paciência. E aí, ele acaba afastando as pessoas, né? Então, assim, ele vai ter também vários medos de se expor, de tentar, ele não vai conseguir tentar. Então, assim, ele vai perder essa capacidade de criar com a mente por conta do medo das pessoas rejeitarem ele. Então ele vai acabar não falando, ele sabe a resposta. Eu lembro que quando eu estudava, eu sempre fui muito inteligente. Quando eu estudava, gente. Mas aí eu sabia as respostas e eu não tinha coragem de falar. Porque na minha cabeça, se eu falasse, as pessoas iam rir de mim, eu poderia errar. Você tá entendendo? Então assim, eu tava vivendo muito na minha dor. Enquanto eu poderia falar. E quando o professor dava a resposta, era incrível. Eu ficava assim, meu Deus, era isso que eu sabia, era isso que eu ia dizer. Mas eu não dizia, você tá entendendo? Então assim, veja como é ruim você tá vivendo na sua dor. Também na dor dele, ele não vai comer direito, entendeu? Ele vai cada dia mais, é como se ele fosse cada dia mais se diminuindo, tanto na mente dele como também no corpo. Então, se ele já é magro, ele vai ficar mais magro ainda, não vai se cuidar, não vai se arrumar e vai se afastar realmente das pessoas. E como que o esquizoide sai? Eu também era bem assim na escola. Isso, Eliel, você tem um pouco mesmo do esquizoide. Mas é bem interessante, vai olhando aí o que você tem, tá bom? Então, assim, só que como que o esquizoide pode sair da sua dor e entrar no seu recurso, nos seus superpoderes, criar coisas incríveis e entregar para o mundo onde ele vai ser elogiado? Gente, deixa eu dizer uma coisa tão interessante. Se vocês forem observar direitinho aquelas pessoas que criaram aquelas coisas incríveis, né? Como, por exemplo, a luz, como o avião. Se vocês forem ver, eram pessoas magras, né? E muitas das vezes eu tinha uma cabeça maior, mas aquelas pessoas bem magrinhas. Por quê? Porque era o esquizoide. Aquelas pessoas bem inteligentes, né? Eles são bem inteligentes mesmo. Todos eles que criaram, gente, têm a característica do esquizoide muito grande. Talvez você não perceba de imediato, mas quando você vai analisando as partes do corpo que é do esquizoide, você percebe que tinha. E agora nós vamos para o oral. Então, como é o oral? O oral, gente, existe dois tipos de oral. Que é o oral da falta e o oral do excesso. Que é o magro, né? O oral da falta. Então, ele sempre vai sentir falta de alguma coisa. Ele tem um buraco no peito que não preenche com nada. Então, assim, ele tem uns sentimentos muito profundos. Se ele estiver vendo na dor dele muito descontrolado, né? Assim, age muito pela impulsividade. E aqui no livro, né, gente,
é porque não dá pra ver direitinho não, né? Mas aqui o livro, ó, que são oral da falta, é o oral magro, né, com rígido, e o oral do excesso, que é o oral gordo. E aqui você tá vendo, ó, rosto redondo, gordinha, redondinha. Então, assim, o oral é aquela pessoa redonda mesmo. E outra coisa, gente, as duas características que engorda é o masoquista e o oral. No livro tem um capítulo também que eu falo sobre alimentação, e aí eu falo como você emagrecer, cuidando dessas duas características, o rígido e o oral, não, gente. O oral e o masoquista, que são as duas características, é muito emocional, entendeu? E é interessante que mesmo o masoquista sendo uma das características que engorda, ele não vai engordar para chegar a uma obesidade se não for junto com o oral. Então, assim, é o oral. Se você vê aquela pessoa obesa, pode saber, é oral. Oral do excesso, entendeu? Mas o oral da falta também tem que ter cuidado, porque se não se cuidar, principalmente hoje, né? Antigamente eu tomei tantos remédios pra engordar e hoje eu tenho que me cuidar, porque senão eu vou engordar, porque eu amo comer. O oral eu amo comer. Sim, gente, eu esqueci de falar da imunização. Então eu vou falar agora do esquizoide, depois eu falo pra que vocês entendam. Então, onde é que acontece a imunização do. Eu falei, foi do esquizoide na cabeça. Já o oral, depois da imunização do esquizoide, vem agora a imunização do oral. Como assim? A imunização vai acontecendo na parte da boca para o coração. Por isso que ele é aquela pessoa que é muito prestativo, muito sentimentalista, gosta de comer, de falar, de chorar. É necessário. A gente não existe isso assim, homem não chora. Se ele for oral, ele precisa chorar. Porque o choro não é de criança, o choro é de oral. Olha que interessante. Então você pode ser adulto, mas se você for oral. Eu tava assistindo esses dias, eu tava assistindo um desenho com o Samuel. E aí eu me acabando, chorando. Porque tava tão emocional o desenho. Aí ele olhou pra mim e disse: Mãe, por que isso aqui tá molhado? Ele tocou em mim. Eu disse, porque eu tô chorando. Ele, por que você tá chorando? Porque eu tô achando bem interessante. Então, assim, o oral, ele precisa chorar. O mecanismo de defesa dele é realmente o choro. Então, assim, você precisa... Aí, Jair Soares, ele chegou a dizer até que o oral, ele precisa chorar nem que seja uma vez por semana. Aí disseram assim, mas se não tiver motivo para chorar, ele disse assim, então assista um filme meloso, faça alguma coisa, mas chore. Porque, como ele é muito sentimentalista, ele precisa colocar esses sentimentos para fora. E aí, gente, o recurso, só antes de eu esquecer, eu vou falando misturado, mas eu vou dizendo o que significa. Por exemplo, gente, se vocês forem olhar direitinho, a característica que mais tira a sua vida, ela tem... Todas as pessoas que tiram a sua vida, que chegam a se suicidarem, ela tem a característica do oral em um grau bem maior. Eu comecei a observar isso e de fato porque assim, eles são muito emocionais e eles acham, qualquer coisinha que você faça, talvez, são aquelas pessoas finas, né? Tudo ofende, se estiver vivendo na dor, né? Ou seja, então qualquer coisinha que você fizer, para ele, não me ama, né? Então assim, é aquela pessoa ciumenta que estiver vivendo na dor, né? Por exemplo, vamos dizer que você, e não é só ciumento com o esposo ou esposa, né? É ciumento até com os amigos. Então eu tenho uma amiga que gosta muito. Então, assim, se essa amiga arrumou outra amiga, aí eu já vou ficar ciumando. Você tá entendendo? Só que hoje, assim, eu não sou mais assim, não. Eu sei entender. Porque hoje eu curei as minhas dores, né? Não tô vivendo mais na dor das minhas características. Mas esse é o oral, então você tem que ter cuidado. E se não tiver... Gente, vocês já perceberam como é o borderline, né? O transtorno de borderline e o transtorno bipolar. Então, o oral, ele pode gerar esses dois transtornos, né? Porque assim, aquele transtorno que uma hora tá triste, outra hora tá feliz, então, às vezes, o borderline acorda feliz, meu dia já está triste, a noite já tem tempo de morrer. Então, assim, o oral, e às vezes ele sente tristeza e não tem nem motivos, entendeu? Qualquer coisinha vai dar tristeza para o oral. Então, quem já assistiu ou seja, Divertidamente, gente, é um desenho muito maravilhoso, né? Porque ele mostra as características. A tristeza, gente, eu chorei tanto nesse desenho porque eu me via na tristeza. Aí Samuel, eu não gosto da tristeza, porque a tristeza é muito chorona. Eu disse, você também porque Samuel também é oral com rígido e masoquista, né? Então vamos aqui, gente. Então, como o bumbum do oral, vamos falar que assim, o esquizoide não tem bumbum, né? Aquele bumbum mesmo sem bumbum, aquela pessoa que não tem bumbum. O bumbum do oral, ele é fofinho e mole. Já o rígido é diferente, porque assim, o oral ele pode ter bumbum, mas é aquele fofinho molinho. O rígido é aquele durinho, né? Bonito, empinado, você tá entendendo? Então veja a diferença, porque o oral da falta é sempre com rígido. O oral também, ele, como eu já falei, tem os lábios redondos, tem o quadril muito grande que eu tenho, né? Tem aquela voz infantilizada, né? Às vezes as pessoas acham que eu sou dengosa por conta da minha voz infantilizada. Mas não sou, gente. É por conta que eu sou oral, eu sou criança. Então, assim, o oral ele vai ficar adulto e vai continuar aquela criançona. Até a idade, ele não mostra de fato a idade que tem. Então, assim, vamos dizer aquelas pessoas que já têm 50, 60 anos e você olha, parece que tem quanto? 30, 35, entendeu? Porque não vai mostrar a idade que tem. Então, isso é incrível. Tem um rosto pequeno e meio arredondado, né? Assim, o meu rosto, assim, esse quadrado que tem uma mistura aí. Então, vamos aqui, gente. Qual é o superpoderes do oral? O superpoder do oral é a comunicação.
é a sensibilidade, é o acolhimento. Eu vou falar algo aqui, gente, porque eu tô falando e vai surgindo as ideias, então depois eu acabo esquecendo. Vamos dizer, em uma empresa precisa de todas as características. O esquizoide, trabalhar com computador para resolver os problemas. O oral, para atrair as pessoas, porque é muito bom estar na presença de um oral. Ele faz com que as pessoas se sintam bem. Então, assim, você está na presença de um oral, ele vai sorrir para você. Você chegou assim, ele vai dar aquele sorriso bem bonito, como se dissesse, seja bem-vindo. E quem que não gosta de ser tratado assim, né? Então, ele atrai as pessoas. Vamos dizer, quer alguém para atrair as pessoas para sua loja, coloca um oral. Quer alguém para resolver problemas da loja, né? Tem muitas ideias maravilhosas, coloca um esquizoide. Aí você vai para o psicopata, que é o líder, né? Que conhece as pessoas, sabe colocar cada uma no lugar dela. Aí você vai para um masoquista, trabalhar na área financeira, porque é aquela pessoa que vai ver os mínimos detalhes, onde é que está o erro, onde é que, ou seja, principalmente, né, com dinheiro, que é meio complicado de lidar. E aí o que vai acontecer? Vai colocar tudo assim, conseguir colocar tudo num ponto, porque ele sabe lidar com o dinheiro muito bem. Ao contrário do oral, que é descontrolado financeiramente. Aí você vai para o rígido. O rígido, gente, ele vai apresentar as ideias do esquizoide, né? Vai lá pro palco para poder receber elogio, porque ele ama estar em evidência. Isso é maravilhoso, né, gente? Então, olha só que incrível, como nós somos maravilhosos, como Deus nos criou lindos, incríveis, para que a gente pudesse realmente um precisar do outro e todos em conjunto pudessem se completarem, né? Isso, gente. Só que quando a gente não está vivendo na nossa dor, a gente se torna pessoas horríveis que não conseguem conviver com outras pessoas. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho um amigo que eu amo muito do meu coração. Esse amigo disse que era horrível estar na minha presença. E eu sou oral, gente. Vivendo na minha dor, gente, eu era horrível, porque eu era aquela pessoa que reclamava de tudo, sabe? É horrível você estar na presença de alguém que fica reclamando de tudo, que não, eu não conseguia pensar que coisas boas iam acontecer no meu futuro. Então, assim, e isso você acaba influenciando outras pessoas negativamente, né? Quem você é. Então, ou seja, o oral ele é prestativo, ele é sentimentalista, emocional, intenso, então assim, ele gosta mesmo. Quando ele vai fazer uma, por exemplo, né? Jair Soares, foi Jair Soares, eu não sei se foi Jair Soares, foi Elton Heller, que contou a história que teve um rapaz que foi conversar com ele, contar para ele algo ruim que tinha acontecido com ele. Aí, ele era oral, esse rapaz, né? E Elton Heller, eu acho que foi Elton Heller, ele é psicopata ou com esquizoide. Ou seja, o oral queria o quê? Que ele se emocionasse, né? E chorasse junto, e dissesse, porque ele é intenso. Ele falou, né? Ele deu uma respostinha lá e ele pensou assim, não se importou com o que eu falei. Você tá entendendo? Porque assim, o oral ele é intenso, então ele quer que as pessoas sejam intensas também, né? Então assim, ele tem sensibilidade, ele conhece a dor do outro, né? Assim, ele não é de conhecer as pessoas de fato. Então assim, hoje, a não ser quando eu observo, de acordo com todos os estudos que eu tenho estudado, eu sim acabo conhecendo a pessoa. Mas a minha tendência é confiar nas pessoas, porque como eu sou oral, eu confio muito nas pessoas, entendeu? E aí o que acontece? Eu conheço a dor dela. Se eu ver alguém sofrendo, eu vou entender. Aquela pessoa está sofrendo. E eu quero ir lá ajudar. Quando eu pensei em fazer a terapia, né? Ou seja, o curso, eu já pensei logo, eu não pensei assim tanto, ganhar dinheiro. Claro que eu quero ganhar dinheiro com o meu trabalho. Não tem coisa melhor no mundo que você ganhar dinheiro com aquilo que você gosta de fazer. Mas eu pensei, ajudar as pessoas. E meu irmão foi falar assim, você gostava muito de ajudar as pessoas. Agora você vai ajudar de uma forma incrível, né? Que é através da terapia. E vai poder ajudar essas pessoas a se livrarem de tudo de ruim que elas viveram, para que agora possa ter histórias positivas, né? Felizes, de sucesso futuro. Então, isso é maravilhoso. Só falando um pouquinho, gente. E como o oral vai ser... Sim, na dor também o oral vai se tornar dependente da outra pessoa, vai deixar a identidade dele de lado para viver a identidade do outro. Olha só, gente. Então, assim, se torna realmente... Assim, os relacionamentos do oral. Como é? Será aqueles relacionamentos de vai e volta. Por quê? Porque ele não aguenta ficar calado. Ele ama falar, então assim, ele precisa falar. Como ele não aguenta ficar calado, e a outra pessoa com certeza vai fazer alguma coisa que magoa ele, e ele não consegue suportar igual o masoquista, o que ele vai fazer? Ele vai falar, vai xingar, vai dizer um monte de coisa, depois ele vai se arrepender e vai pedir perdão. Aí fica aquele vai e volta, né? Os relacionamentos do oral é dessa forma. Agora, como que o oral pode sair da dor? Tem uma parte aqui, porque no livro eu falo como você, ou seja, as características, como você é no seu recurso, com seus superpoderes, como você é na dor,
né? Ou seja, porque na dor ele morre de medo de ser abandonado. Então ele não deixa as pessoas ir embora. Olha que interessante, né? Como ele não quer, porque a dor dele é o abandono, o esquizóide, a rejeição. Então ele não quer que as pessoas vá embora, então ele quer todo mundo por perto, para que ele possa saber que as pessoas não vão abandonar ele. Então assim, como é que você na dor e como é que você pode sair da dor e entrar no seu recurso para ser a melhor versão de si? Então eu falo tudo nesse livro. Agora vamos lá para o psicopata, porque eu já fui dando ideias, né, de como seria cada um deles. E como eu já falei, gente, não é o transtorno, né? É na realidade as características normais que nós temos. Por isso que todos os especialistas, eles dizem que é difícil chegar para você e dar o diagnóstico de um transtorno, porque nós temos as características sadias daqueles transtornos, entendeu? Então, psicopata. O psicopata, gente, ele é formado. Sim, eu esqueci de falar. É isso mesmo, né? O oral, ele é formado, então, no momento em que ele tá sentindo o gosto dos alimentos, né? Então, por isso que ele ama comer, ama falar. A boca dele não pode ficar parada, principalmente se ele estiver ansioso. Então, assim, ele tem que estar mastigando alguma coisa, ele tem que estar falando. Quando eu tô realmente com algum problema que doeu muito em mim, eu preciso falar para alguém, eu preciso desabafar. Ultimamente eu descobri que nem todos são meus amigos, já que o oral confia em todo mundo para ele é amigo dele. Olha que interessante. Então, assim, ele pode, na dor dele, ele pode até se tornar uma pessoa fofoqueira. Por quê? Porque ele vai contar para alguém que é o seu melhor amigo, para outro que é seu melhor amigo e para outro que também é seu melhor amigo. Na cabeça dele, todo mundo é melhor amigo dele. Você tá entendendo? Hoje não, eu já entendi que nem todo mundo são meus amigos e que assim eu tenho que ver com quem que eu vou desabafar, com quem que eu vou conversar. Então, como eu entendi isso, quando eu tô assim, hoje eu tô agindo mais pelo esquizoide, né? Eu fico no meu canto e vou orar a Deus, porque assim, com Deus eu posso falar, posso desabafar, posso chorar, e Ele não vai contar para ninguém, meu terapeuta, né? Meu psicólogo, porque assim, com certeza Jesus tem o melhor para cada um de nós. Mas isso só depois da terapia e do autoconhecimento, né? De tudo que eu aprendi. Então, o psicopata, ele é gerado na fase em que ele está aprendendo a andar. Quando ele está aprendendo a andar, o que que acontece? Às vezes os pais deixam ele ir até determinado local, só que aí vamos dizer que tem uma calçada. Então, se ele for passar dali, ele vai cair. Então, o pai vai lá, ou a mãe vai lá e pega e traz de volta. Depois solta ele, deixa ele de novo. E ele vai, depois pega, traz de volta. Então, ele se sente manipulado. Eu não posso ir até onde eu quero, né? Então, assim, quem faz isso é os pais. Então, a dor dele se torna a manipulação. E quando ele está vivendo na dor, em vez dele negociar, ele manipula. No recurso dele, ele negocia. Então, há uma diferença muito grande aí, porque assim, quando você negocia, é o que eu quero em troca do que você quer. Então, vamos dizer, eu vou comprar algo para Araguém, então eu dou o meu dinheiro, que a outra pessoa quer, e pego o que eu quero da outra pessoa. Então, é negociação. Então, ele é muito negociante. Mas na dor dele, ele vai manipular, para que, ou seja, fazer com que as pessoas como é que diz, e faça o que ele quer para ele obter o que ele quer, né? E é interessante também, porque se você não tiver cuidado, você nem vai conhecer que ele está manipulando, porque ele é tão prestativo que você acha, não, está me ajudando, entendeu? E assim, o oral, ele ajuda sem esperar nada em troca. O psicopata, ele ajuda pensando, vai ter algo para me dar. Então, assim, ele sempre tem que pensar, tem algo para me dar, eu quero algo em troca. Então, tudo que eu faço é em troca de algo. Você tá entendendo? Então, aí há essa diferença entre o oral, a prestatividade do oral e a prestatividade do masoquista, ou do esquizoide, né? E como ele tem os ombros largos, né? O quadril bem fininho. Tem gente que até isso aqui bem largão e os quadril fininho. O rosto dele é tipo um V, né? Só que assim, é um V que o queixo, ele é redondo, meio quadrado. Que, aqui é porque assim, aqui não dá pra perceber muito, né? Veja que o rosto da menina, ela é tipo um V. Faustão, né? Aquele aqui fino e isso aqui muito largo, você tá entendendo? Que é as características dele. As pernas dele também ficam V, né? As pernas abertas. Ele também tem aquele sorriso de canto, entendeu? Assim, tem aquele olhar que às vezes penetra, que parece que conhece os segredos da sua alma. Não gosto daquelas pessoas. Hoje, quando eu vejo aquelas pessoas, ai, chega a dar medo, sabe? Ele também é aquela pessoa que muitas das vezes não vai mostrar
nas características corporal que ele é psicopata. Então, assim, pior ainda, né? Essas pessoas são piores. Por quê? Porque aquele que mostra no corpo já está mostrando quem ele é. Mas aquelas que não, é pior. Porque se estiver vivendo na sua dor, pode fazer um estrago. Então, na dor do psicopata, o que ele vai fazer? Se ele, num relacionamento, ele vai seduzir, porque ele é muito sedutor, entendeu? E vai descartar. Você tá entendendo? Então, assim, não é aquela pessoa que ama. Ele não tem, assim, ele tem sentimento. Vamos dizer que ele tem sentimento. Mas, assim, o sentimento dele é de troca. Então, assim, até nos relacionamentos, eu faço isso em troca disso. Então, assim, eu tenho que sair ganhando também. Na cabeça dele, se ele não sair ganhando, ele tá sendo manipulado. Então, é o medo dele, ou seja, a dor dele. Mas no recurso dele, qual é o superpoder do psicopata? É a negociação, a liderança, a articulação. Ele é articulador. Então, assim, ele vai lá. Só que, assim, ele é também muito justo no recurso dele, quando ele não tá vivendo na sua dor. Por quê? Porque ele não quer que ninguém saia perdendo, também ele não quer perder. Então, assim, é aquela troca. E isso é muito bom, gente, quando não estamos vivendo na dor. Por quê? Porque até nos relacionamentos, precisa entender, o oral precisa entender disso, né? Que nos relacionamentos tem que ser cada um dando 50%. E muitas das vezes o oral dá tudo de si, enquanto a outra pessoa não dá nada. E o oral, ele sempre tem essa tendência de se conectar, se apaixonar por um psicopata. Onde ele é muito emocional e o psicopata não tô nem aí. Calma, que é isso? Não tô entendendo você tá muito meloso. Você tá entendendo? Então, assim, é bem interessante. Mas o bom de tudo isso é se você souber lidar com cada uma dessas características, você vai saber lidar com cada pessoa, independentemente se ela esteja vivendo na dor ou no recurso. Por quê? Porque todas as pessoas, tanto na dor como no recurso, como racional ou aquelas pessoas mais emocionais, essas são pessoas que querem ser amadas, né? Ou seja, o psicopata, ele acha que as pessoas não podem amar ele pelo que ele é. Então, na dor dele, ele vai criar máscara e ser pessoas que ele não é, para poder agradar as pessoas que ele quer e algo em troca, entendeu? Então, assim, ele não vai demonstrar quem realmente ele é, mas tudo por amor. Ou seja, tudo porque ele quer ser amado. Todas as características, tudo que quer é ser amado. O ser humano quer ser amado, mas muitas das vezes não se sente amado, né? Principalmente por conta do que viveu na infância, né? Não foi amado pelos pais, não foi amado pelos cuidadores. E na vida adulta, acha que não vai ser amado pelas pessoas que estão com ele também. E aí ele não confia nas pessoas. Enquanto o oral confia em todo mundo, o psicopata ele não confia, principalmente se ele estiver vivendo na dor. Se ele estiver vivendo no recurso, ele vai observar você de longe, vai deixar perceber, será que eu posso confiar? E vai, né, dar uma oportunidade para você mostrar que é de confiança, entendeu? Então, assim, ele vai dar um pouco de confiança nesse sentido. Mas se ele vê que você não é uma pessoa de confiança, não tem jeito, né? Ele não vai confiar, porque realmente ele não confia. Só que tem muita coisa aqui, gente, que você pode entender sobre ele, né? Tanto na dor como no recurso. Então, assim, foram partes escritas do livro. E como que pode sair o psicopata da dor e entrar no seu recurso para ser aquela pessoa incrível, justa, negociante, articulador? Uma coisa que eu vou contar aqui para vocês que eu morri de rir, né? Tanto o psicopata como o rígido, eles gostam de estar em evidência. E tem, eu acho que eu esqueci o nome dela agora, que ela é psicopata. Assim, ela tem a característica, né, da psicopatia muito grande nela. Eu acho que é Vanessa Sejnik. Não, Vanessa Sejnik é outra. Eu não lembro mais como era o nome dela. Dinebier, né, que é o sobrenome dela. E aí ela tem essa característica do psicopata muito alta nela. É bem interessante que ela contou algo que eu ri porque eu sou assim. O masoquista, como é que é o masoquista? O masoquista é todo vergonhoso, né? Então, o que ele vai fazer? Se ele chegar atrasado em um local, ele vai sentar lá no fundo para que ninguém perceba ele. O psicopata, ele vai sair falando com todo mundo, porque todo mundo tem que olhar para ele. Ele quer chamar a atenção das pessoas. Também o rígido gosta de chamar a atenção das pessoas. E eu percebi que eu sou assim. Por exemplo, eu sempre chego atrasada nos lugares, né? Eu não gosto de chegar cedo, assim, de chegar... Eu a primeira, não. Deus é mais, não gosto. E interessante que eu chego na igreja, eu sempre chego atrasada e assim, eu começo da porta até o final, mesmo estando a pregação lá, e saio falando com todo mundo. Eu atrapalho todo mundo para falar com todo mundo, entendeu? Mas eu nunca percebi que era porque eu queria chamar atenção para mim, não. Eu vou falar, como eu sou oral com rígida, gosto de estar em evidência, mas também gosto de ser prestativa, de falar com todo mundo.
Então tem isso também, né, gente? Aí, olha só que incrível. É tão bom que você começa a entender você, você começa a rir até com você, né? Às vezes acontecem situações que você não entende por quê. E aí quando você começa a se autoconhecer, você sabe por quê. É incrível, incrível mesmo. Então, esse é o psicopata. Se você é uma pessoa psicopata, conhece alguém e quer que essa pessoa saia da dor e entre no seu recurso, ou que você, né, saia da dor e entre no recurso, você precisa do livro. Eu não vou falar como sair da dor, porque senão eu teria que falar, fazer outra live e tudo mais, né? Vamos agora para o masoquista. Quem é o masoquista? O masoquista é aquela pessoa que eu acho muito chata. Deixa eu só contar uma coisa assim. No início, quando eu comecei a escrever o livro, eu misturei todas as, assim, não misturei todas as características, né? Eu misturei como era a pessoa na dor e como era a pessoa no recurso. E aí foi que eu peguei as características que eu tinha, eu falei do lado bom, como é a pessoa no recurso, né? Não tá vivendo na sua dor. E o masoquista, porque é uma característica que a gente não se bate muito assim. Eu me dou bem com todo mundo, mas na minha cabeça eu já entendo. Aquela pessoa, né? Eu não gosto do jeito dessa pessoa. Eu acabei falando só o lado ruim, você tá entendendo? Mas aí, o masoquista, gente, também é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa legal, uma pessoa incrível, né? É aquela pessoa muito sentimentalista, só que é aquela pessoa que guarda tudo pra si, né? Suporta tudo. Relacionamento deles, eles vão viver para sempre, ou para sempre não, né? Até não aguentar mais e não vão se separar. Até o momento que ele não aguenta, mas também quando ele sair, ou seja, quando ele explodir, saia da frente, porque todo mundo vai ser atingido. Então, se o masoquista está vivendo na sua dor, ele começa a ser aquela pessoa chata, aquela pessoa que fica dando pitaco em tudo, que realmente, muitas das vezes, sem querer, vai diminuir as outras pessoas, ou seja, se torna aquele sargentão, entendeu? Para mandar e reclamar, mas não quer sair da sua dor, porque ele quer que a outra pessoa veja que ele está fazendo tudo por essa pessoa. E falando como é o masoquista, né, que você vai entender, eu já falei como é na dor, mas assim, não falei tudo. O masoquista é aquela pessoa que tem, ou seja, as coxas dura, né? Ou seja, o corpo dele é todo duro, forte, que é o touro, para, vamos dizer assim, suportar tudo. Por quê? Porque ele carrega as cargas da família. Gente, ó, é tão interessante que no capítulo sobre os relacionamentos, eu falo como você entender cada, né, ou seja, a linguagem de amor de cada um deles. Então, assim, cada característica. Então, o masoquista, qual é a sua linguagem de amor? É o tempo, né, o serviço. Então, se você vai fazer alguma coisa que era da incumbência dele, que ele estava ocupado demais, você faz, na cabeça dele vai se sentir super amado. Então, assim, cada qual você vai saber como que você vai lidar e o que você vai fazer para fazer essa pessoa se sentir amada. Então, você vai conquistar essa pessoa, porque todo mundo quer ser amado. Entendeu? Maravilhoso. Então, vamos aqui. Então, o masoquista, ele é quadrado, né? Ou seja, aquela pessoa que é quadrada. Ou seja, o corpo quadrado. Não sei se dá para perceber aqui, ó. Tá vendo? Ó, gordo quadrado. Não é aquele gordo redondo, é o gordo quadrado. Tem aquela cara de mal, mas não é mal, entendeu? A boca é tipo um V, um U para baixo, né? Assim, um pouquinho para baixo. É aquela pessoa que também tem um rosto quadrado. Você tá entendendo? Eu dei um queixo. Ou seja, tem o bumbum. Tem duas qualidades de bumbum, que é o bumbum para dentro, né? Que quase não tem bumbum. E tem também aquele bumbum que é durinho, quadrado. Então, assim, é um masoquista. Tem muita rigidez na musculatura, que é uma musculatura forte, né? Densa, firme, pesada, pernas fortes, grossa. A batata da perna é bem grossa, você tá entendendo? Eles têm um olhar meigo, simpático, mais caído, com peso. As sobrancelhas são maiores, grossas, o pescoço é curto, né? Então, aquelas pessoas que têm um pescoço curto, ali é do masoquista, entendeu? E, ou seja, a postura é para frente, o orelha é um pouco arredondado, então ele parece um pouquinho também para frente. Mas a postura dele é tão para frente que muitas das vezes as pessoas ficam com isso aqui, né? Como quem, sei lá, cresce por conta que ele está levando muita coisa sobre os ombros dele, coisas que não é dele.
E quais são os superpoderes do masoquista? Que eu já falei um monte de coisa, mas vamos lá, né? Suporta coisas difíceis, né? Repite processos. Então, a única característica que vai, assim, ter paciência de fazer as coisas para obter o resultado no futuro, ter atenção aos detalhes, ser planejador. Então, o masoquista, ele é planejador, ele não gosta ele gosta da rotina dele, né? De estar ali todos os dias fazendo aquela mesma coisa. Muitas das vezes vai viver no seu emprego, tem medo de mudanças, né? Então, assim, vai viver naquele emprego a vida inteira porque tem medo de mudar. Ou seja, viver ali naqueles relacionamentos abusivos, porque tem medo de sair. Então, assim, mas são assim, são muito confiáveis, responsáveis, né? Então, assim, tem aquela característica que faz as coisas acontecerem no tempo dele, porque ele não vai fazer, vamos dizer assim, não vai fazer as coisas com rapidez como o rígido. Ele vai fazer no tempo dele, mas faz bem feito, né? O rígido, ele é perfeccionista, mas o masoquista também, ele é um pouco perfeccionista, principalmente se for masoquista com o rígido. Gente, todas as características, ele só vai ser... Não é bonito, né? A não ser o rígido. Mas todas as características com o rígido são pessoas lindas, né? E assim, pessoas proativas também, pessoas que fazem um monte de coisa, muitas das vezes acumulando. Já tô falando do rígido, antes de terminar aqui, né, ou seja, do masoquista. E como é o masoquista na dor? Ele sente-se humilhado e, para se proteger da humilhação, suporta tudo por anos, até explodir e atingir quem estiver por perto. Depois que ele explodir, que ele não aguentar mais, que já suportou o que ele podia suportar, ele pode se tornar aquela pessoa que realmente vai passar por cima de todos como um trator, destruindo tudo, entendeu? É aquela panela de pressão. Quando explodir, quem tiver por perto vai ser atingido. Então, assim, vai suportar, mas também tenha cuidado quando explodir, né? É aquela pessoa mais caladona, né? Mais vergonhosa, você tá entendendo? Principalmente se estiver vivendo pessimista, né? Por conta que sempre está olhando para os dois lados da coisa, se vai dar certo ou errado, se tornam muito pessimistas. Muitas das vezes se desvalorizam, né? Para poder fazer as coisas pelos outros, não busca fazer aquilo em que vai agradar os dois, como psicopata, né? Quando tá vivendo o recurso e que é o certo, vai buscar fazer aquilo só para agradar a outra pessoa. E como sair? Como o masoquista sair da dor, né? Então, assim, no livro eu falo como você sair. E vamos para a última característica, que é o rígido, né? Que é a característica da beleza. Aqui tá, né? Olha só, aqui tem o homem, aqui, ó, ele é rígido, né? Com oral, que sorriso bonito, também um pouco de psicopatia. Mas olha o corpo da mulher, bumbum durinho, pernas grossas, definida. Interessante, viu, gente? Eu tenho as pernas grossas, mas minhas pernas não é definida. Por quê? Porque é do oral. Então, assim, às vezes a gente vai pra academia e a gente quer ficar igualzinho a outras pessoas que estão lá. Mas eu sei que minhas pernas não vai se definir assim, né? Por conta que o quê? Que eu sou oral, minhas pernas é grossa, mas é do oral. Então, assim, as pernas definidas é do rígido, né? O corpo, cintura violão, todo bonitinho. Então, assim, rosto harmônico, bonito, os lábios grossos, né? Bonito, ou seja, aquele olhar sedutor, aquela voz que seduz. Até o andar do rígido é sedutor, você tá entendendo? E quais são os superpoderes do rígido? Essa característica, sim, o masoquista, gente, ele é formado na fase em que ele tá, vamos dizer, deixando né, de fazer cocô e xixi na cama. E aí ele se sente envergonhado, porque muitas das vezes os pais ou cuidadores começam a falar, ai, fedeu, que fedor! Por que você fez isso, né? Aí começa, principalmente no meio de gente, ele começa a se envergonhar. Então, por isso que ele fica forte, né? Que é para prender as esfintes, sei lá como é aquele nome que eu já esqueci, né? Prender mesmo, não sair, né? Os pés dele no chão, né? Ou seja, para poder não cair. Então, assim, ele tem medo, tem vergonha, assim como muitas das vezes, né? Como o esquizoide também, de agir. Por isso que ele gosta de ficar, ele gosta de gente, mas gosta de ficar mais no canto dele para não ser envergonhado. Já o rígido é na fase em que ele está descobrindo, vamos dizer, todo mundo tem pá, né? O papai tem a mamãe tem um papai e eu não tenho ninguém. E cadê meu pá? Você tá entendendo? Então, assim, se for menina, vai ser o quê? A princesinha do papai. Se for menino, é o príncipezinho da mamãe.
Então, assim, só que na cabeça dele, ele vai se sentir traído, excluído, né? Deixado de lado por conta de quê? Por conta que o pai tem a mãe e a mãe tem o pai. E ele tem quem? Ele não tem ninguém. Então, assim, me ama, me quer, mas tá me traindo. Só que, assim, gente, não é coisa, assim, sexual, entendeu? Assim, a criança não entende. Só que na cabeça dela, ela tá sendo traída, né? E também é um momento em que a criança, muitas das vezes, tá descobrindo as sensações sexuais, né? E vamos dizer que o pai ou a mãe, sei lá, encontrou ela mexendo ali, ou ele, né? E aí, em vez de conversar que ali é um órgão que vai ser usado no futuro, com a pessoa que ama, né, vai casar, começa a brigar, a xingar, dizer um monte de coisa. Então, na cabeça dela fica o coração do meu pai ou da minha mãe, e o meu órgão sexual não tem né, valor para o meu cônjuge, né, a minha cônjuge, ou esposo, né? Então, isso começa a gerar várias neuroses na cabeça dele ou dela, e na vida adulta, nos relacionamentos, ele começa a se sentir traído, humilhado, excluído, e mesmo que a outra pessoa seja fiel, na cabeça dele não é, né? Então, assim, vai ser ciumento, brigar né, por nada, por besteira, então vai ter, sempre estar de olho, e aí o que acontece? Essa pessoa, ou seja, se for rígida, e você tiver no relacionamento, só vou falar um pouquinho aqui, mas depois você pode entender melhor como você agir com rígido no capítulo que eu falo sobre os relacionamentos, é que você tem que colocar essa pessoa como prioridade na sua vida. Então, se você está com rígido, você tem que mostrar que essa pessoa é amada, né? Que ele é especial, ela é especial na sua vida, que tem um lugar especial e que você não vai trocar por outro, que ele precisa confiar em você. Olha só que interessante. Então, e quais são os superpoderes do rígido? O superpoder do rígido é a criatividade, ele é muito criativo, né? A proatividade, então assim, ele sempre vai encontrar uma solução para fazer mesmo, ele faz acontecer. A agilidade, ele é muito ágil. Então assim, muitas das vezes ele vai acumular muitos trabalhos, porque ele também não tem paciência de esperar as outras pessoas fazerem, e aí ele vai querer fazer. É aquela pessoa muito competitiva, né? Gosta de competir, então assim, quanto mais ele fizer, ele vai estar em evidências, levando elogios, né? Por isso que a gente vê muitas das vezes muitas mulheres lindas, maravilhosas na internet, tirar foto quase semi-nua e colocar lá só para receber like, porque o Rígido tem essa necessidade de validade, né? De que as pessoas afirmem para ele que ele realmente é algo incrível, uma pessoa maravilhosa. Então, só que também são aquelas pessoas, quando eu descobri isso, eu amei, né? Porque aí eu passei a entender realmente. Como eu sou oral, muitas das vezes eu não penso, eu penso depois. E aí o rígido, o que é que ele faz? O rígido, tudo que ele se colocar para fazer, ele vai fazer bem feito e fazer com perfeição. E dar errado vai ser muito difícil, porque ele sempre dá o melhor dele. Por quê? Porque se tiver algo que você não consegue fazer em 3 dias, ele vai fazer em 2, para mostrar, eu venci, eu ganhei. Então ele é muito competitivo. Isso é incrível. Isso é incrível, né? Só que também, eu já falei aqui como é ele na dor, né? Mas vamos aqui. Sente-se traído, excluído e trocado. Por isso não confia nas pessoas e não consegue, muitas vezes, se manter em um relacionamento. Por isso que você vê a maioria das pessoas, por exemplo, a maioria das pessoas que vivem num relacionamento por muitos anos, masoquista. A maioria das pessoas que não consegue viver em um relacionamento por muitos anos, principalmente se for um relacionamento assim, em que ele não se sente amado, né, não confia na outra pessoa, é o rígido. Você vê que aquelas pessoas bonitas são as que menos convivem, assim, de fato, com o relacionamento por conta disso. E aí também tem essa necessidade, né, de ser validado e tudo mais. Aqui, vamos lá, né? E muitas das vezes, em vez de focar na sua própria vida, foca em se sentir inferior. Então, o rígido, ele se sente muito inferior, né, às outras pessoas. Mesmo sendo lindo, é aquela pessoa que não acha que é, né? Mesmo tendo essa capacidade, porque o rígido, ele é bonito por fora e por dentro. Ai. Então, o que acontece? Ele não sabe desse valor, ele não se dá valor. E ele não reconhece que ele é lindo por dentro e por fora. Por dentro, porque ele pode fazer o que ele quiser. E vai fazer bem feito. Por fora, porque realmente ele é a característica da beleza, né? E como o rígido sai da dor, gente, então, para que o rígido saia da dor, está no capítulo, né? No capítulo 5 desse livro. E que você também, em todas as características, você precisa considerar o tempo e o ambiente. Por quê, gente? O tempo
É porque vamos dizer que você passou anos vivendo naquela situação e agora você vai mudar de uma noite por dia? Não vai mudar, né? Então nós precisamos de tempo para poder curar as dores das nossas características. E na parte da dor eu falo como você, por exemplo, repetir, né? A frase de cura de cada um. Então, eu trago uma frase de cura que você vai repetir para que sua mente acredite naquilo e para que você passe a agir daquela forma, né? E o ambiente é porque, assim, muitas das vezes não tem como você mudar em um ambiente que todos os dias está te maltratando, né? Vamos dizer que você vive em um ambiente onde sofreu muitas pancadas emocionais e ainda está vivendo nesse ambiente. Você vai fazer terapia enquanto você está lá conversando com o terapeuta, com o psicólogo, o que, que vai acontecer? Você está bem, mas quando você voltar para casa e entrar naquele ambiente onde vai te maltratar novamente, vai ser difícil você sair da sua dor. Então, considerar o ambiente e o tempo, porque isso faz parte para curar as nossas dores, né? Então, assim, você precisa aprender a conversar, se eu já estou dando uma dica, isso é para todas as características. Você precisa conversar com as pessoas com quem você convive e dizer como você é e como você quer ser tratado. Se essas pessoas não vão te tratar da forma que você merece ser tratado, da forma que você precisa, então você precisa se afastar delas, né? Isso, gente, são a leitura corporal e comportamental. E eu tenho certeza que esse livro é a solução para a sua vida, né? Desvendando a felicidade, um guia para transformar a sua vida. Antes de transformar a vida de qualquer pessoa, transformou a minha, né? Porque eu fui pesquisar o que os especialistas eles diziam sobre cada um dos assuntos que eu necessitava para a minha vida, principalmente, gente, como cuidar, né, dessas características, por exemplo, da nossa vida emocional, que claro, terapia, não tem como você cuidar a não ser também que você se afaste de todo mundo que te causa dor e sofrimento, mas muitas das vezes você não vai poder fazer isso. Mental, né, que é através do autoconhecimento, da mudança dos seus pensamentos, do negativo para o positivo. E como fazer isso se muitas das vezes os pensamentos eles vêm de forma automática, quando a gente percebe, já está pensando naquilo. Eu falo no livro, tem um capítulo sobre isso. Como você também cuidar do seu corpo físico, porque você é doente fisicamente, sua mente também vai adoecer, mas pior ainda é sua mente estar doente, porque você vai criar doenças para o seu corpo físico. Também como você cuidar da sua espiritualidade, porque o nosso lobo pré-frontal, ele realmente é movido através de quê? Da fé. Então, se ele é movido através da fé, eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Como cuidar do seu financeiro, principalmente para o oral, que ele é uma pessoa muito descontrolada financeiramente. Então, né, no capítulo, tem um capítulo que eu trago dicas incríveis, né? Eu tenho uma irmã da igreja que ela leu, porque eu transformei em e-books cada capítulo. E ela disse assim, que aquele capítulo foi escrito divinamente, né? Então foi Jesus, ou seja, foi o Espírito Santo que escreveu através de mim. E olha só, quando eu tô lendo um livro, às vezes eu choro, eu digo, Senhor, nem parece que foi eu que escrevi, porque eu fui buscar o que os especialistas daquele assunto diziam sobre ele, trazendo dicas deles para que nós pudéssemos colocar em prática na nossa vida. Gente, nenhuma felicidade vai acontecer se você não fizer a sua parte. Por isso que a felicidade não é um destino, é uma jornada, né? Que você precisa estar fazendo a sua parte dia após dia. Então, assim, se você quer mudança, você precisa fazer a sua parte. Não vai haver mudança sem a sua parte. E também, ou seja, porque o financeiro mexe com a sua mente, né? E pode destruir suas emoções, como também os relacionamentos, que é a base, né? Das nossas emoções. É através dos relacionamentos que nós temos, seja familiares, ou do trabalho, ou amigos, seja lá quem for, né? Então, gente, o autoconhecimento que vocês precisam para